como definir o produto correto para fazer a preparação do contrapiso para receber o piso vinílico. É confuso, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, meu nome é Maurício Souza, eu sou gerente comercial da Ligue Pisos e hoje a gente está aqui no LigueCast para falar um pouquinho dos produtos corretos para serem utilizados na preparação do contrapiso para o piso vinílico. E para nos ajudar, a gente está aqui com o pessoal da Quartzolite. A empresa que dispensa comentários, elogios, né? Veio aqui no LigueCast depois de uma agenda disputada aí, né? Não vamos falar sobre isso. Difícil marcar com esse pessoal. E a nossa ideia é, nós trouxemos aqui para nos auxiliar, né? A Suzana Lima, que é da Quartzolite, e também o Luciano Pinto. Obrigado por terem perdido esse tempo aí para nos ajudar a levar mais informação para a nossa audiência, né? É mais ou menos essa a ideia, né, Suzana? Oi, gente, para nós é um prazer, obrigada pelo convite. Perder não, investir o tempo aqui com você, né? Exatamente. Só essa correção. Correção. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a linha de vinílicos, né? Para nós é um prazer dividir esse conhecimento com vocês. Quartzolite é líder no segmento de argamassas, né? E a gente entrou nesse mercado faz alguns anos. É um mercado que tem crescido ano a ano, mês a mês, um crescimento exponencial. Vinílico é tendência, né? Então acho que é legal a gente falar de um assunto que está bem em alta aí para a galera que é desse segmento. Ah, legal, né, Luciana? Tem muita dúvida no mercado, né? A ideia nossa hoje aqui é justamente sanar as dificuldades ou as dúvidas que a galera tem, os aplicadores têm, seja nos sistemas atuais que nós temos. Então hoje a gente vai bater um papo sobre essas dificuldades, essas novas tendências também sobre o que a gente hoje quer dar ideia. Hoje a Quartzolite é uma empresa que tem infinitos não, mas muitos produtos, né? Hoje a gente quer se concentrar na maior dúvida que chegou da nossa audiência com relação a piso vinílico, preparação, ordem que é feita, qual a sequência dos produtos, qual a especificação do produto correto. A gente trouxe dois feras aí para nos orientar, para tentar minimizar os erros produzidos pela nossa audiência, ou até por um consumidor final, ou por um cliente que consome os produtos da Ligue Piso, da Quartzolite, que compram dentro da Ligue Piso, que a gente tem um estoque bem legal, bem interessante, com um preço bem acessível aí para a nossa audiência, né? Então você poderia mais ou menos falar qual que é a ordem, o que você vê de mais dificuldade. Pelo expertise que vocês têm, vocês já sabem mais ou menos a dificuldade do mercado, se está algum caso, o que você pode acrescentar para a gente, Suzana? Então, acho que é um assunto bem legal até para a gente falar, porque hoje a gente se tornou especialista em formar profissionais, né? Então, Quartzolite tem uma missão muito bacana, isso a nível Brasil, então nós temos várias fábricas espalhadas aí pelo Brasil, e em todas elas a gente tem academia de treinamentos, então a gente gosta de formar os profissionais, tem algumas parcerias com grandes empresas do ramo da educação, da construção civil, então a gente gosta muito de compartilhar esse conhecimento. Por quê? Hoje, quando a gente pega nossos índices de assistência técnica, 95%, né, só 95%, pouquinho. Quase nada, é problema de mão de obra. Então, olha só quanto a gente tem para trabalhar para formar profissionais. Às vezes profissionais muito bons, mal orientados, né, Lu? Às vezes a gente vê aí os profissionais que conhecem, tá há muitos anos nesse mercado trabalhando e não tem orientação correta. Então hoje a gente, falando particularmente do negócio de vinílicos, a gente gostaria de mostrar os nossos sistemas, como isso é estruturado dentro da linha de vinílicos, para que fique mais claro e aí deixar mais simples o possível para falar a linguagem do aplicador, ou até mesmo da dona de casa que quer colocar um vinílico, como é que funciona, o que tem embaixo. E até além da curiosidade, que eu acho que onde você ia adentrar agora, é também conhecer para ver se o profissional está qualificado, né? O que a Suzana trouxe de informação, você vê 95%, né, Luciano? É um número muito grande. Eu acho que a gente está falando de 95% de coisas que seriam possíveis de terem sido evitadas, né? Exatamente. A gente fala que são as evitáveis, né? Poxa, se você conseguir resolver 95%, já eu acho que a chance de êxito é enorme, né? Então, vamos falar um pouquinho o que são esses 95%. Os 5%, para ficar claro para quem está nos assistindo, para a nossa audiência, são casos
raríssimos de produtos com defeito, tanto lote, do lote, diferença de lote, às vezes, que acaba sendo também um pouco, às vezes, de erro do prestador, que não observou o lote correto e tal, mas vamos pôr em 5% dos inevitáveis. E né? Falando de vinílico, até uma curiosidade para vocês, quando a gente fala dos 5%, que é problema de produto, a gente não está falando só dos produtos quartzolite. A gente está falando, às vezes, de um lote de cor errada, um corte errado na régua de vinílico, né? Algum problema na capa de uso, algum problema de base, né? Esquadro. Então, a gente está falando ali de alguns problemas que não é só da linha dos nossos insumos, mas até mesmo do próprio piso, né? A gente vê a maioria hoje do mercado, dos players, são importadores, então produtos que sofreram às vezes no transporte. Então tem todo esse 5% aí, envolve tudo que compõe o vinílico. Tudo que compõe eventualmente um problema que alguém teve com o vinílico. Exatamente. Então, são dados que nós trazemos para mostrar o quão importante é, se você tiver uma boa orientação, o risco de obra é mínimo, né? Então, é um produto que vai estar... O vinílico, ele é muito visual. Quando alguém olha e vê alguma deformidade na instalação, para quem não entende, fala, nossa, esse piso ficou uma porcaria, não presta. Ele não entende que é o que tem embaixo. E nós fizemos diversos testes já, desde quando a gente trouxe a linha para nosso negócio. E se você pegar um produto de baixa qualidade, mas instalar numa base excelente, você não tem problema. E acho que o contrário é verdadeiro com também, certeza. Proporcional. Você pode pôr um produto top numa base ruim, ele vai ficar estranho, né? Exatamente. Vai ficar aquele ondulado lá. Então, o que a gente fala assim, resumindo, o que a gente tem que pensar e levar para a nossa audiência, que o vinílico, 90% dos casos, ele é fino. Eu falo 90% porque tem aqueles pisos de hospital, de manta, que já são produtos que são homogêneos. Aí já estamos falando de uma outra pegada que talvez não é a nossa audiência nesse momento, nesse podcast. A gente está falando do consumidor, né? Da convencional. Isso, do dia a dia. A gente tem que pensar que a maioria dos produtos tem 2 milímetros, 3 milímetros. Eu acho que o máximo, eu já tenho até no mercado de 5 milímetros, que não é muita coisa. Nós estamos falando de meio centímetro. E que é mole. É um produto totalmente flexível. Onde eu quero chegar, e vocês confirmam, ele é um produto que ele vai moldar o que tiver embaixo dele, né? Então um grãozinho vai parecer um grãozão em cima, né? Ele então requer uma delicadeza no trabalho manual muito maior do que você instalar uma cerâmica ou até mesmo um laminado, né? Que você coloca um piso ali, que ele acaba sendo um piso elevado, né? E aí o que tem embaixo não fica ali evidente. Então, ele requer um cuidado por ser um produto mais fino, nobre. E é interessante porque a história do vinílico, o vinílico ele foi lançado para pegar aquele mercado da madeira, né? A ideia original que era um custo menor, a madeira mais cara, então você coloca o vinílico mais leve. Hoje você vê vinílico em obras de alto padrão. Mais caro do que a madeira. Então, ele ganhou uma notoriedade muito legal. Ele tem muitos benefícios, deixa a estrutura mais leve, efeito acústico. Ele é antifugicida, antibactericida. Então, tem várias outros benefícios que fazem o nosso consumidor final escolher e optar. Às vezes, chegar na revenda pedindo pelo vinílico. Hoje o que a gente atende muito consumidor final na Ligue Pisos, e a gente observa que um fator determinante para o consumidor, normalmente o consumidor feminino, se preocupa muito, poxa, eu posso passar um pano um pouquinho mais molhado? O laminado, hoje em dia até tem alguns laminados que tem o hidrorrepelente, o hidrofugante, que evita um pouco, mas a maioria não tem. Então isso é um fator, às vezes, pontual que determina o vinílico. Então, quer vinílico? Se preocupa com o que está embaixo. E quem é vendedor dessa linha, é um ponto também, tanto esse que você falou da preocupação, é um principal argumento de venda. Hoje, com a vida corrida que todos nós temos, qual é o sonho da dona de casa? É passar um paninho com água e detergente e tá limpo, né? Da dona e do dono de casa, né? Exatamente. Que tá aumentando aí, graças a Deus, pra mulherada também se livrar um pouquinho. Perfeito. Então, essa praticidade ganha o consumidor, né? Da rapidez de ter um produto ali, inclusive na área hospitalar. Desde a pandemia, né? A gente cresceu, assim, absurdamente na área hospitalar com a linha de vinílico, porque é fácil a higienização. Né? Não acumula fungos, não acumula bactéria, não propaga vírus, olha que maravilha. Ele é hipoalergênico, né? Exato, hipoalergênico, então sepsia. Tem um apelo muito bacana nessa parte da higienização, que com a cerâmica e porcelanato requer um trabalho maior, né? Então precisa ali desperdiça mais tempo, que a nossa vida é mega corrida, né?
para poder fazer a Fazer higienização uma do dinâmica, ambiente. né? Luciano, vamos falar um pouquinho, tentar prever quais são os cenários que a nossa audiência vai encontrar, né? Quais são, o que ela pode ter na casa dela que ela está nesse momento procurando informação? Você consegue dar alguns cenários pra Claro. gente? A pessoa que acabou de comprar um apartamento, então ela tem um cenário ali de contrapiso, que a construtora, em tese, entregou um contrapiso bonitinho para ela. Então, contrapiso, vamos entrar com primer, uma massa de preparação e o adesivo. Tá. Uma reforma, que a gente pode entrar com o próprio primer, se ela tem cerâmica. Posso colocar em cima de cerâmica? Pode. Então você vai vir com primer, vai vir com a massa de preparação ou um autonivelante, se você não precisar tirar, e o adesivo. E aí nós também temos a parte de quando a pessoa tem umidade ascendente. Então, uma casa térrea, uma academia térrea, um consultório térreo. Eu queria pôr vinílico. Tem como? Tem como. Então nós temos um produto que é o nosso primer anti-umidade, que você entra com primer anti-umidade, depois você entra com o primer flex, um primer para fazer a ponte de aderência entre o primer anti-umidade e a massa de preparação, o autonivelante e o adesivo. E a Suzana tem uma bastante experiência também com o hospital, né, Suzana? O que a gente falou agora, só para fazer um resumo, porque às vezes a gente fala, mas a gente está tão familiarizado e não pega a dúvida da galera. Legal. Então o que a gente tem, os cenários que você falou, encontrar o contrapiso, que seria o caso do apartamento novo. Sim. Contrapiso básico. Contrapiso básico, que é o basicão, né? Que é o cimento, que você chega lá vai estar no cimento, que a maioria dos apartamentos novos hoje são entregues assim, né? Sobreposição, que aí é a situação de uma repaginação de um ambiente, né? Então, um ambiente que já tem ali uma cerâmica, um porcelanato, não tem a necessidade de quebra-quebra, então a sobreposição. A umidade ascendente, que é muito comum nas áreas térreas, pela norma vinílica do piso vinílico. É obrigatória a impermeabilização, né? Então, todos os pisos vinílicos, ele tem uma normativa que pode se instalar até 2,5% de umidade ascendente. Então, acima disso, como é que faz? Então, hoje a gente tem a solução, né, que é o histórico de umidade ascendente, seja vapor ou água, e a gente tem a área de alto tráfego, que foi o que o Luciano me perguntou. Então, uma área hospitalar, ela é considerada um alto tráfego, academia, hotéis, bancos, os shoppings. Qual que é a solução que eu preciso ali? Uma solução de secagem rápida e que atinge a maior resistência em menos tempo, porque vai ter circulação de pessoas, né? O cimento, a gente sabe que o tempo de cura dele, independente de qual seja a secagem, é 28 dias, né? São 28 dias. A cura total, né? Total, mas eu preciso de uma resistência alta, rápida, para que eu tenha o tráfego de pessoas, para não ficar isolado ali 28 dias. Sim. E aí eu tenho a solução de alto tráfego, que é o nosso Prepara Pro, que é um produto específico, né, para esse tipo de demanda. Então ele seca em 2 horas, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe do produto, e ele atinge maior resistência em menos tempo. Então eu consigo liberar o ambiente no mesmo dia. Então essas são as áreas de alto tráfego. Agora, então vamos falar mais ou menos da ordem. O que vem primeiro? O que o consumidor tem que... Qual que é a ordem de construção dessa preparação? Bacana. Falando em termos generalista, então no sistema de vinílico, primer é sempre a primeira camada. Eu gosto de enfatizar isso porque às vezes as pessoas se confundem, né? Então, primer, argamassa cimentícia, seja espatulada ou autonivelante. Que a gente vai falar, não precisa se preocupar. E adesivo, para por fim vir o revestimento. Então, esse é o sistema construído abaixo do vinílico, tá? Então, todos os vinílicos instalados têm que ter essa ordem. Tá? Legal. Então, ele precisa ter uma argamassa cimentícia para dar ponte de aderência no adesivo, né? E depende da base que tem embaixo, eu preciso de um primer para dar aderência na argamassa cimentícia. Legal. Então, esse é o sistema de construção aí de cada etapa, um a um. Agora, essa imagem que vocês estão vendo está mais ou menos estruturando isso que a Suzana falou. Tem sistema. Por sistema. Agora a gente vai falar de algumas especificidades de cada cenário que você encontrar, né? Perfeito. Então vamos lá. Legal, você falou. O que é o primer? Porque às vezes a gente fala primer, mas a audiência fala, o que ela quis dizer com primer, né? Primer, para que ele serve? Qual que é a função dele? Poxa, para que eu vou ter esse gasto? Qual que é a função do primer e quais são os tipos de primer que a gente tem? Sim, então a gente tem, falando de primer hoje na linha de vinílicos, nós temos 2. O primer anti-umidade, que é o caso da umidade ascendente, e o primer que faz a ponte de aderência na base cimentícia ou até mesmo na base de sobreposição. Só para ficar claro, quando ela fala de uma umidade ascendente, é que está subindo
do contrapiso sentido parte superior. Né? Não é aquela umidade que você tem de uma parede e tal, ela está vendo de normalmente, acho que 100% dos casos, pavimentos térreos, né? 100%. Sem isso casa, 100%. tal. Então, como que eu identifico uma área com umidade ascendente? Sendo térrea, a gente já tem que permeabilizar. Mas as áreas que estão encostadas em barranco, às vezes tem jardim, grama, área gourmet, né? Muito comum, aqueles salões de festas ao lado de piscina. Então, tudo isso exige uma preparação. Porque às vezes no dia da especificação o aplicador vai lá fazer o orçamento, tá no sol, né? Ele não vai ver a umidade, não vai estar aparente. Choveu. Mas e se choveu no dia da instalação ou no dia anterior? Ele já vai ver uma surpresinha lá. Vai ter ali um lençol freático, ali um lençol de água embaixo que vai depois trazer essa umidade. Esse é o primer RO. Esse é o primer anti-umidade. Tá. Aí a gente tem, você falou que temos dois tipos de primer para oferecer. E mesmo na cerâmica, às vezes a pessoa tem cerâmica em casa e fala assim, eu não preciso... Cerâmica isola. Exatamente, não isola. Mesmo porque existe os rejuntes. Perfeito. Que não tem cerâmica. Que não tem cerâmica. E ali passa vapor. Então, inclusive são cimentícios os mais antigos, né? A grande maioria. Sim, não tem acrílico. Exato. Sim. Então, pelo vapor, você pode se desplacar o seu piso, a sua preparação ali. Ou seja, o que o Luciano me puxou a orelha é que mesmo cerâmica pode ter umidade ascendente, é indicado o uso do RO em pavimento térreo. Esse é o primeiro primer. Seja contrapiso, seja cerâmica, é necessário... Sempre que for térreo. O que você quis reforçar é que às vezes a audiência pode falar, não, o meu é cerâmica, não precisa. Precisa sim, ticado. Beleza. Exatamente. Agora, qual que é o outro tipo de primer que a gente tem? Então, hoje a gente tem o Primer Flex, que ele veio para substituir, nós lançamos ele ano passado, né? Nós tínhamos antes o Primer Base e o Primer Sobreposição. Então, a base cimentícia usava o Primer Base para fazer o tamponamento do contrapiso, selagem, né? E o Primer Sobreposição para abrir os poros da cerâmica e do porcelanato para receber a argamassa cimentícia. Quando você fala fechar poro, você até fez uma alusão um dia num bate-papo com relação ao chocolate, né? Soufflé. É, isso aí. Então, eu vou explicar o porquê que precisa. No caso da base cimentícia, eu tenho ali os poros do contrapiso que eu costumo falar que é como um soufflé, né? Ele é aerado, ele tem aqueles buraquinhos, aqueles furinhos. E aquilo ali, ele acaba entrando água do produto que você joga em cima. Ele vai puxar o produto. E aí você tem mais rendimento, mais consumo, e você não consegue atingir o rendimento que a gente propõe na embalagem. Esse é um problema. O segundo, no caso do autonivelante, aqueles poros, ele vai respirar. O que vai acontecer? Bolhas. E aí eu vou ter uma base ali com deformidade. E aí a função do autonivelante é rapidez, né? Evitar a etapa de lixamento, sujeira. Eu já vou matar ali a função do produto. Já tira fora. E a terceira situação é de você ter a mesma absorção em todo o ambiente. Se é um dia quente, você umedece que seja a base, quando você vai fazer a instalação no canto e chega lá no final da obra, a absorção é diferente. No final você tem o resultado de um autonivelante, às vezes esbranquiçado, outro mais cinza, mais escuro, e aí muda a tonalidade porque a absorção de água está diferente nos ambientes. Quando eu uso o primer, eu garanto a mesma absorção em todo o perímetro de aplicação. Então, a função do primer é essa, né? A selagem, garantir o rendimento do produto e evitar ali as bolhas do contrapiso. Ele ajuda também na ancoragem do cimentício, né? Sobre ele. Sim, a ideia dele, quando a gente fala selagem, né? Não é só a selagem, mas também a aderência com a base que vem em cima. Então, o primer ele serve basicamente para fazer essa colagem, né, da argamassa cimentícia com a base que está ali. A fusão, né? Preparar para ele se grudar lá. Uma dúvida. O contrapiso, ele, apesar de ser poroso, e ali ele ficaria uma coragem até mecânica, mas no caso de porcelanato, o primer ele faz uma coragem química, né? Isso, eu ia falar exatamente do flex para sobreposição, né? Que aí é um outro cenário. Né? E é comum, né? A gente vê, a gente está no dia a dia. Conta aí sua experiência, como que é? A gente tem isso todo dia, né? Eu tenho uma minha cozinha, como é que eu faço? Todo dia, exatamente. Então você está numa cozinha, quer repaginar, quer fazer uma coisa mais assim, mais moderna, ou esconder alguma coisa que está muito feia. Quer aproveitar. Dar um jeitinho ali. E aí você vem com o nosso primer flex. Né? Ele é muito... O custo dele é barato, porque ele tem a Suzana vai falar das diluições, e aí você faz essa ancoragem química. Então fica algo espetacular.
E sabe o que é legal? Falando dessa ancoragem química, às vezes as pessoas não entendem, mas por que eu preciso, né? A cerâmica, o porcelanato, ele não tem porosidade, ele não tem absorção. Quando a gente fala de porosidade, trocando em palavras mais simples, né, não tem absorção. E aí o que acontece? Eu jogo ali argamassa, a água vai evaporar, porque ela não absorve, e vai ficar só o quê? O cimento solto. Então o risco de desplacamento por não ter resistência é alto. Quando a gente fala de vinílico, a gente está falando de um vinílico 2, 3 milímetros, a espessura da argamassa já chega nisso, né? 2, 3 milímetros de argamassa. Então, como que eu tenho resistência ali se eu não tenho ancoragem? E a ancoragem química é basicamente essa, ela abre os poros para receber aquela argamassa cimentícia. Quando o Luciano falou dos rejuntes, ali é base cimento, ele vai puxar o produto. Às vezes fica aquele contrapiso todo marcado, os quadradinhos, né? A gente vê o vinílico todo marcado, todo porque filmado. Porque é um tempo diferente, né? Entre a secagem, né? Exatamente. Então, para você ter uma melhor ancoragem, o primer ele faz essa vez de colar, né, novamente, né, por uma ancoragem química, e aí não é uma evaporação, né? Então ele tem uma ancoragem química pelo processo do próprio primer para receber essa argamassa cimentícia. Então essa é a função quando a gente fala de uma base cerâmica ou porcelanato. Eu preciso ter essa troca para receber uma argamassa que tem água na composição. E se ela não absorve, ela evapora. Agora uma dúvida, quando você estava falando do primer RU, de umidade ascendente, nós já pegamos casos, por exemplo, o que você tem que observar é realmente definir qual situação está o seu ambiente. Eu já peguei um caso antigo, que a casa ela tinha no pavimento da frente, era uma garagem embaixo, teoricamente é um pavimento superior, só que quando ela ia aprofundando, ela pegava uma parte do terreno que já virava térreo. Eu orientei o cliente e falei, olha, na boa, usa RO em tudo. Você fica protegida, você não vai saber a hora de parar, pode ter migração de umidade por contato, usa RO em tudo. Por capilaridade, a água ela caminha por capilaridade. Né? A palavra é essa. Se você isola vamos supor, a entrada da casa, ela vai ir pela parede. Ela acha, né? E aí, por isso, quando a gente impermeabiliza, inclusive, a gente orienta a subir até na altura do rodapé, porque a água, senão ela entra pela parede. Aí na junção piso e parede, você começa a soltar o cantinho do vinílico, sabe? Já viu essa situação assim? Já tive Então, é muito comum, né? É importante você se precaver. Falando de umidade, um dado importante, que a gente gosta de trazer também, e para o consumidor, quando a gente fala de mexer no bolso dele, acho que é um pouco preocupado, né? Legal. Então, quando você vai fazer a prevenção de uma área que tem umidade, né, a prevenção de uma futura umidade, você gasta em torno de 5% do custo da obra, no máximo. E isso é sendo extremista. Quando você vai corrigir, esse custo ele parte de 35% do custo da obra. Quando a gente fala de vinílico, assim como você também tem bastante experiência, tem casos que você não consegue aproveitar nem o piso. Aí vai subir muito mais que os 25%, 35%. É isso aí. O que a Suzana está falando é que vale a pena investir no produto correto, né? Exatamente, no pra sistema. Ficar coberto, Quando a gente falou lá no comecinho de orientação, é ter o sistema e saber como seguir corretamente para ficar respaldado pelo fabricante. Seja do vinílico, seja até mesmo do fabricante de argamassa que faz ali o sistema. Então, a nossa função justamente é essa, é orientar para que o aplicador ele se acostume a fazer o correto, né? Então, vira rotina, fica ali no vício do dia a dia. Ele já sabe, né? E, assim, o instalador, o prestador de serviço, vamos citar isso agora, ele precisa ter, eu exijo a garantia da fábrica. Perfeito, da mesma forma que a fábrica exige que você siga a orientação que está na embalagem, ou que nós estamos falando agora com 2 representantes da Quartzolite. Tá, o cliente não quis usar. Cara, não instala. Você vai estar assumindo total risco da obra. A gente fala com muito prestador de serviço que adquire os nossos produtos da Ligue Pisos. Não faça coisa que não esteja na indicação. É térreo, RU, sem chance nenhuma. Perfeito. Não vamos falar sobre isso. Beleza. E outra coisa também que eu gostaria de ressaltar, né? Eu acho que hoje no dia a dia que a gente vive, né, que é muito mais moderno, muitas vezes o próprio consumidor, ele já pesquisou o sistema antes. Sim. Ele sabe. A gente já teve situações de alguém nos procurar ou ligar, olha, a cliente procurou aqui, ele falou que vocês têm um produto X. Então o consumidor, ele já se antecipa e ele quer saber o que vai ter ali na casa dele. Então ele fica muito atento. É importante que o aplicador, né, acho que em todas as áreas a gente tem que sempre se atualizar, né? Sim. E aí ele também saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, até onde é o limite que o trabalho dele consegue chegar.
né? E dali para frente, a fábrica vai estar ali com você garantindo o sistema. Então, é esse que é o legal, né? Você está respaldado. E aí, falando da empresa na qual a gente veste a camisa, a Quartzolite, com a total e vasta experiência em qualidade, a gente é reconhecido por isso, né? Então, os nossos clientes, eles gostam, porque sabem que na matéria qualidade e garantia, a gente já existe uma associação, né? Quartzolite e qualidade, acho que é mais ou menos essa a ideia. Perfeito. Né? E às vezes as pessoas querem colocar massa polimérica para impermeabilizar, só que a massa polimérica, ela não vai impermeabilizar vapor. Perfeito. Ah, legal. O que é massa polimérica? Só para ficar mais claro. Dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo de Quartzolite, pode ser, né? Então, sim, talvez sim. Eu vou falar dos nossos produtos. A gente tem hoje o Tec Plus Top. O que é a argamassa polimérica? É um impermeabilizante com base cimento. Então, e aí quando a gente fala de uma argamassa cimentícia, de um impermeabilizante cimentício, como o Tec Plus Top, que eu mencionei, é um impermeabilizante que ele é bicomponente também, né? Então, ele tem ali um produto líquido, né? Uma mistura líquida, parece um leite que mistura com a base cimentícia, e aí eu impermeabilizo cozinhas, banheiros, essas áreas têm contato com água, né? Mas quando eu tenho uma impermeabilização polimérica, eu acompanho ali a movimentação do ambiente. Por isso que ela não segura vapor, né? Então, para onde que é indicada? Sabe aquelas casas que tem a parede toda descascando, caindo ali a massa polida? Então, as argamassas poliméricas, que nós temos um vasto leque aí de produtos dentro da Quartzolite para impermeabilização, ela entra para esse tipo de produto. Quando eu tenho um primer anti-umidade como o nosso, que ele é um primer bicomponente epóxi, ele é rígido, né? Ele é um produto que ele não vai acompanhar a movimentação. E aí, se eu coloco ele na parede, ele trinca. Então, por isso que quando a gente fala de solução para piso vinílico, tem que ser um produto que ele barre também o vapor, né? O cimento, ele deixa passar o vapor, ele vai barrar a água, mas o vapor não, né? E aí, no caso do epóxi, ele segura esse barramento de vapor. Quando aí eu tenho uma área embaixo extremamente úmida e eu preciso segurar, eu vou dar um exemplo básico que a gente encontra. Quando a gente faz um contrapiso, precisa 28 dias secar. Com 7 dias eu consigo colocar o nosso primer anti-umidade e fazer a base de preparação para o vinílico. Porque aquele vapor de água que vai subir do produto, o meu produto vai barrado dali para baixo. Ou seja, o polimérico, eles têm excelente qualidade, não serve porque a gente está falando porque não barra. Para o sistema de vinílico, não. Fechou. Não barra vapor. Sempre vai não barra vapor, que é um problema. É o problema. É um problema. Então vamos lá. Para o nosso negócio, sim. Uma coisa que a Suzana falou, então nós estamos nesse momento falando sobre os primers, né? Perfeito. Teve essa variação do polimérico que a gente viu que não funciona para esse caso. Só um detalhe que ela comentou, às vezes do primer, hoje eles têm o primer flex, que seria a segunda opção além do RO. É RU, né? RU. O primer flex, só uma especificidade, assim, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, houve uma transição relativamente recente para o primer flex, que é um produto hoje novo, tá? Relativamente novo. Então, você pode encontrar, às vezes, o primer antigo, que tinham duas situações, né? Que seria o primer sobreposição e o primer base. Qual que é a diferença? Primer base é quando é uma base de cimento, você usava o primer sobre ela. É cerâmica, então é uma sobreposição. Você usa ele em cima da sobreposição, que no caso seria cerâmica. O Primer Flex já fundiu essas duas situações. Perfeito. O que é maravilhoso até pra gente da Ligue Pisos, que hoje consegue ter um estoque de um produto só. Perfeito. Né? A gente menos comprava SKUs, né? Menos SKUs, menos produtinho para cadastrar lá. Qual que é o problema maior? Você pega hoje, você comprava sobreposição, vendia o Primer Base. Você comprava o Primer Base e vendia sobreposição. Hoje a gente compra o Primer Flex e não consegue vencer porque vende bastante. E o aplicador também, né? Ele tinha que ter no carro o Primer Base e a sobreposição. Hoje ele tem um produto único. O que vai diferir um do outro? A base de aplicação e a forma de aplicar. Então, a diluição com a água, né? E aí, já entrando na situação do Primer Flex, que aí a gente vai usar na base cimentícia e na sobreposição, como é que eu uso? Na base cimentícia, eu tenho um produto que eu preciso fazer o selamento. Lembra que eu falei do selamento da base? Então, eu preciso de um produto mais encorpado, né? Mais carga de acrílico, que é um produto base acrílica. Então, eu vou diluir ele 1 para 1. Uma porção de produto, uma de água, aplico ali na base com um rolinho, dou um intervalinho de 2 a 3 horas, segunda demão cruzando, né? Para garantir maior cobertura. E aí, eu aplico ali no cimentício. Quando eu vou para uma cerâmica, a diluição é 1 para 2.
o Luciano explicou, né? Uma base mais fechada, né? Eu tenho ali o vapor e a água entrando pelo rejunte. Então eu preciso de um produto mais líquido para que ele tenha melhor aderência numa base. Quando você falou 1 para 2, só para ficar claro, seria água, uma parte do produto para 2 de água. Senão pode fazer o contrário, vai dar uma ruim. parte de produto, 2 de água. Então eu tenho um produto mais aquoso, mais líquido, certo? E aí quando eu vou para o porcelanato, essa diluição ela vai 1 para 3, uma porção de produto, 3 de água. Justamente porque o porcelanato é mais fechado ainda os poros do que a cerâmica. Quando você fala 1 para 1, 1 para 2 ou 1 para 3, todos os casos seriam 2 demãos cruzadas. Perfeito. Tá. O consumo ele vai ser o mesmo, tá? Então quando eu falo a diluição muda, consumo igual. Consumo igual. Então, para base cimentícia, aí quando eu falo para sistemas, tá? Quando eu falo em base cimentícia, eu tenho mais consumo, o contrapiso puxa mais. Então, ele parte ali de 200 ml por metro quadrado, já considerando as 2 demãos. Quando eu falo de cerâmica e porcelanato, eu vou consumir ali de 80 a 100 ml, porque é uma base mais fechada, então ele tem menor absorção do produto. Tá? Então, e quando a gente fala 1 para 2, Suzana, qual que é essa medida de 1? Se eu comprar 1 galão, 2 galões de água. Sim. Se eu pegar um copo, 2 copos de água. Sim. Então, a mesma unidade que usar de o mesmo recipiente que usar de usa do outro. No caso de cimento, sabe que todo mundo na obra tem medidor, né? É, lógico. Com certeza os aplicadores que estão nos assistindo são extremamente completos com materiais e ferramentas. Agora, então, só assim, quando você fala cruzado, ela fala cruzado, por exemplo, na posição que eu estou, se é um vertical, depois seria um horizontal. Você faz o cruzamento, eventualmente você atinge áreas que se você não atingiu, às vezes até por mecânica do rolo que você está espalhando. É a garantia de que você teve toda a cobertura do ambiente. Essa é uma... Legal. Mas é normal, assim, até mesmo se os aplicadores já trabalham até mesmo com pintura epóxi ou outros sistemas, eles já estão acostumados com essa mecânica. O impermeabilizante polimérico, que eu falei para você, também ele se aplica cruzando, então é uma técnica também até para impermeabilização. Então é comum que se aplique cruzamento. Exatamente, aplicações de demãos cruzadas. Legal. Então vamos lá, falamos com relação ao primer, que é a nossa primeira preocupação, né? Perfeito. Agora nós vamos para a parte cimentícia, certo? Que nós vamos aplicar sobre esse primer que a gente já pôs. Exatamente. Então você usou ou o primer flex ou o primer RU, no caso de umidade ascendente. Vamos para a segunda etapa, vamos falar um pouquinho do cimentício. Só um detalhe do primer anti-umidade importantíssimo é que ele precisa subir na altura do rodapé. Tá? Porque legal. Na junção piso e parede, a água ela caminha por capilaridade. Então pode ser que eu tenha ali entrada de água pela junção piso e parede. Então sobe na altura do rodapé. Quanto que é o tamanho do rodapé? 10, 15, 20? O tamanho que for ideal para cobrir, né? Então é importante também ter esse cuidado para que você garanta que efetivamente não vai ter mais umidade. E é legal esse produto, o Luciano trabalha com outras linhas da Quartzolite. E o primer anti-umidade ele é usado em outras aplicações, tanques de água, né? Penetração de tratamento de água e esgoto, então a gente é um produto que aguenta 50 metros de coluna d'água. Então imagina, para piso, tranquilo. A gente acha que a gente usa o quê? Uns 5% da capacidade do primer. Exatamente. E é legal porque é um primer que o pessoal usa para instalar porcelanato, madeira. Então ele tem outras demandas dentro da nossa composição. Então para piso vinílico, uma vez instalado ali, naquela base, 100% de garantia que vai ter cobertura de umidade e você não vai ter problema de umidade nunca mais. Que legal. Por isso que estamos falando do RU. Para não fugir. É o primer anti-umidade. O nome comercial dele que vocês vão achar é o primer anti-umidade. Então, garantia de que você não vai ter problema de umidade naquela área. Por isso que é importante seguir a orientação certinho, subir na altura do rodapé para ter 100% da Olha a altura do rodapé. Eu posso pintar depois em cima do RU. Normal. Por exemplo, eu estou na obra crua, estou fazendo impermeabilização com o Flex RU, que é o anti-umidade. Eu subo na parede 30 centímetros, o rodapé é só 10. Sim. Não tem problema, posso pintar, vir com a cola, preparação normal. Perfeito. Então, assim, normalmente é muito difícil o produto dar exatamente para a área que você quer. Sobe um pouquinho, sobe no rodapé. É isso aí. Meu rodapé é de 5, vou subir 6. Não, tem produto. Vai usar em outro lugar? Não, sobe 15, sobe 20, que a umidade a gente sabe que ela procura, né? Sim. Então não tem um gasto a mais e ficar com o produto eventualmente vencer e você ter que descartar, abusa um pouquinho disso e sobe. Em cima do primer RU é necessário o primer flex. Você passou o primer RU, então ele virou um vítreo, né? Ele ficou bem vítreo, como se fosse um porcelanato. Então é necessário ver o primer flex
E você, legal. Senão, se você jogar a massa em cima do primer RU, não vai ter a ponte de aderência. É como se você jogasse em cima de uma cerâmica, porcelanato. Voltamos para o mesmo problema. Então vamos lá, Primer Flex já falamos, Primer RU falamos. Usou o Primer Flex, cimentício que ela vai falar agora. Usou o RU, Primer Flex. Exato. Depois o Primer Flex em cima do RU, Suzana vai falar. Vai dar aula agora. Exatamente. E aí falando do cimentício, então nós temos 3, né, como eu mencionei, 2 argamassas espatuladas e uma autonivelante. Vou partir pelo nosso carro-chefe, né, o autonivelante hoje é o autonivelante mais vendido no Brasil, né? A parte do cimentício é a cereja do bolo, né? Exatamente. Você tem que preparar antes, depois, sem dúvida. Não adianta ter a cereja se o bolo é ruim, sem dúvida. Mas fez o primer, fez tudo, a parte cimentícia, a especificação correta é o ideal, porque é o que vai fazer a preparação para o vinílico vir em cima. Perfeito, né? Perfeito. Então é tão importante quanto as outras etapas, né? E aí falando de autonivelante, hoje o nosso autonivelante ele tem aí a cobertura de 1 até 10 milímetros, né? Então eu posso em uma única camada chegar à espessura de 10 milímetros. Né? Em uma demão? Uma única aplicação. Então, é um produto extremamente fluido, né? Tem uma boa densidade, então quando você aplica, ele já vai caindo para as áreas que tem maior queda, né? Então, é importante também o aplicador começar pelos cantinhos para ter o consumo ideal do produto, utilizar a ferramenta certa, então o rastelo, com a espessura, tudo certinho. Botinha. Aquele material que a gente sabe que todos os aplicadores que a gente está falando tem, né? Sapatilha dentada. Exatamente, rolinho fura-bolha. Então, o autonivelante, o consumo dele é 1,7 kg por milímetro metro quadrado. Então, essa espessura, o consumo vai variar de acordo com a espessura. Exemplo básico, tenho 10 milímetros, vai consumir 17 quilos por metro quadrado. Tá. Então, essa é a continha. Regrinha de 3, né? Mais ou menos. E é um produto que ele seca para liberar para tráfego em 5 horas, né? E depois para instalação do vinílico 12 horas. Suzana, hoje está quente, secou em 8, posso instalar? Não. E 10, pode instalar? Não. 12 horas. O que o aplicador faz? Ele prepara num dia e vai no outro. Por que é importante? 12 horas é o tempo de secagem que aquele cimento do produto precisa para que a água evapore. Então, se eu abafo com o sistema vinílico antes dessa evaporação, o que vai acontecer? Isso é campeão de assistência técnica, hein? Umidade ascendente, eu vou trazer umidade para aquela base. Então, as nossas colas, não só as nossas, mas todas que você encontra no mercado, ele tem o quê? Base e água. Se eu coloco água nela, ela reemulsiona e perde o taque de esplacamento. Então, se a gente for pensar bem, seria excepcional se pudesse ser em 1 hora. Se o fabricante não divulga isso, é porque não pode. Exatamente. Às vezes eu costumo falar, poxa, não, mas eu achei... Cara, se pudesse, o fabricante falaria isso, né? E é comum, hoje, nós tínhamos lá atrás, que são os nossos clientes mais antigos, a gente tinha um autonivelante que secava em 3 horas. Mas sabe o que acontece? Eles aplicam e vão no outro dia. À tarde vai fazer outra obra, ele não fica aguardando secar ali, olhando. É bom, mas ao mesmo tempo atrapalha, não dá pra ficar 3 horas lá batendo papo. A menos que seja uma obra enorme, né? Sim, aí você está fazendo por ambiente, ok, mas caso contrário não. Então o mercado ele já está mais adaptado a essa realidade e a gente ouviu o mercado e fez essa secagem de acordo com que os aplicadores trabalham. E tem um detalhe, né, Suzana, que o nosso nivela ele é de 12 horas, né? Isso mesmo. E tem nivela de 24. Então, 48. Então, às vezes você vê diferença... Não, só para ficar claro, não da quartzo-lite. Não. No mercado. No mercado. Legal. Então você, às vezes, vê diferenças de preço, alguma coisa assim. E nosso são 12 horas. Aí você já pega, é uma performance maravilhosa. Você pega o de 24, é o que a Suzana acabou de falar. Nos 24 que você comprou um pouco mais barato e vai fazer com 12 horas, o aplicador às vezes faz com 12 horas, tem água. E aí dá problema. Então, aí que está o problema. Exatamente. Então, quando você for comparar produto, então você tem que saber se é de 12 horas, se o produto é de 24 horas. Para comparar igual, né? Comparar banana com banana, né? Exatamente. É mais ou menos essa a ideia. Porque quando você põe um de 24 horas e em 12 horas você vai pôr o piso, o que tem dentro desse contrapiso, desse autonivelante? Água. Umidade. Vai dar problema. E acontece que a Suzana acabou de falar. Então nós vamos falando já da parte. Já superamos o primer, né? Já identificamos o contrapiso, fizemos o primer, estamos na parte cimentícia.
Basicamente dois, espatulada e o autonivelante. Isso. A Suzana falou do autonivelante. Falamos do autonivelante, da forma de aplicação, né? O autonivelante você foi perfeita na sua descrição, mas para o consumidor final, um ponto que eu estou tentando enxergar como consumidor final, ele é bem líquido, né? Ele é aquoso, né? A característica dele, isso ajuda no espalhar, né? Ele é fluido, perfeito. Então ele vai se chegando aonde precisa, né? Por exemplo, não tem nível mais reto que o nível de água. Você põe a água, ela vai ficar retinha. Você pode pôr ela num recipiente torto, ela vai ficar retinha. O autonivelante tem mais ou menos essa função. Só que como ele não é 100% líquido, ele tem a densidade dele, você precisa ajudar ele a chegar em alguns pontos. Isso é importante. Facilitar, né? Quando eu falo autonivelante, não é que o produto eu jogo lá, ele faz sozinho, tá, gente? Existe esse mito, mas é porque ele autonivelante justamente por conta da fluidez, ele é autodensável, então é um produto que ele vai caminhar para as áreas de queda e aí eu vou ter ali uma ferramenta regulada em 5, 6, 7 milímetros quanto eu quero para trazer a mesma quantidade de produto por todo o ambiente. E aí eu garanto que toda a área vai estar com 7, 6 milímetros conforme eu escolhi ali na minha ferramenta. Né? Sim. Então, você escolheu até por alguma questão de transição para um outro ambiente, sim, regular a altura. Ou às vezes deformidade de piso, né? No caso da cerâmica, a junta dos rejuntos, as cerâmicas antigas, é importante a gente falar, elas são eram, grandes, né? a moda antes, né, era uma junta mais larga, né? Exatamente. Hoje não, hoje você tem junta seca. Nesse caso, uma pequena espessura cobre, mas quando você vai para uma junta mais larga, o que acontece? O cimento vai puxar a água do produto, lembra que eu falei? O rejunte cerâmico é securas diferentes. E aí ele vai ficar aquelas ondulações marcando todo o rejunte do ambiente. Então, um ponto também bem legal de a gente falar é o produto autonivelante, ele funciona nessas condições que a gente falou, de nivelamento, fluidez, densidade em alta espessura. Não adianta eu com 3 milímetros achar que ele vai nivelar, não tem nem altura para isso, sim, né? Então a gente está falando ali de alta espessura, trabalhar ali em cima de 5 milímetros, 6, que é o comum em cima de uma cerâmica. É essa espessura para que cubra aquelas marcações do próprio rejunte ali. Para deixar lisinho. Agora você falou autonivelante 10 milímetros. Quantas demãos eu posso fazer? Eu posso fazer até 3 demãos, bem bacana você mencionar. Posso sobrepor até 3 vezes. Então se eu precisar fazer um contrapiso com nivela rápido, eu consigo. O que eu preciso fazer? Seria 3 centímetros ou 30 milímetros resultado pela final. norma, o mínimo de contrapiso são 2 centímetros. Eu conseguiria fazer um contrapiso. Eu só preciso usar o primer flex entre as camadas. Tá? Então é obrigatório fazer essa ancoragem química. Então fez 10 milímetros, primer flex na diluição cimentícia, 1 para 1, uma quantidade de produto, uma de água, depois mais 10, aguarda as 12 horas, primer flex, mais 10. Então eu faço o contrapiso com esse produto. Um detalhe importantíssimo que precisa ser falado é, apliquei lá, espalhei, medi, coloquei a régua, puxei o produto, em seguida, rolo fura-bolha. Então quando eu faço a mistura mecânica dos produtos, e todos os produtos devem ser misturados mecanicamente, eu tenho ali incorporação de ar, né, nos aditivos. E o que acontece quando eu não passo o rolo fura-bolha? Eu vou colocar ele ali, despejar no chão, e aí ele vai respirar, aí vai estourar aquelas bolinhas e fica aquela deformidade. No piso não fica 100%. Precisa quebrar numa lixa ou corrigir com uma massinha manual. E aí se eu coloco o rolo fura-bolha, eu tiro o ar do produto. E além de trazer planicidade, deixa aquela base linda que você olha pela luz assim, aquele pano perfeito, assim, com uma extrema planicidade. Ele vai fazer isso, ele vai acomodar o produto. Essa é a função do rolo fura-bolha. Tirar o ar e acomodar o produto. Ele vai produzindo incisões no contrapiso. Quando ele passa, ele faz como se fosse um furinho, sim, no autonivelante. Quando ele sai, esse furinho é preenchido pelo produto, expulsando o ar que estava dentro daquele da incisão. Vídeos também para mostrar para eles. Vamos pôr aqui no link do YouTube, a gente vai colocar mais ou menos para acompanhar, bem legal. Eu acho legal a gente falar sobre isso. Então, autonivelante, o máximo que você consegue atingir com segurança, 30 milímetros em 3 demãos de 10 com o primer sobre ele. Isso é entre eles. Beleza. Parte cimentícia autonivelante. Vamos agora para isso. Você quer falar mais alguma coisa do autonivelante? Autonivelante, acho que é isso. É isso, essa é a ideia. Legal. É sempre usar o primer flex, porque ele melhora ali a absorção, o rendimento do produto, e aí você vai conseguir atingir o que a gente propõe na embalagem. O quanto que é mais ou menos, eu sei que isso que eu vou te perguntar agora é difícil dar uma resposta única, mas qual que é mais ou menos o rendimento de um autonivelante? Vamos falar do mais comum, então falando ali em 3 milímetros, né? 4 metros quadrados, né, um saco.
E aí quando eu falo, até achei que você ia perguntar da água, né? Que a gente fala, quanto que eu ponho? Então, aí vamos rotular como vem a embalagem. É isso aí que eu ia falar. A Quartzolite, todos os produtos cimentícios, a gente tem um carimbo na lateral, literalmente, como se fosse um carimbo que é feito quando faz o produto. Por quê? Depende da área, às vezes você vai consumir mais ou menos produto, então na sacaria está identificada a quantidade de água, 4 litros, 4 litros 200, enfim. Cada embalagem tem ali identificada, é sempre bom consultar a embalagem para fazer corretamente. Lembrando que ele pode ter uma variação de 5% para mais ou para menos. Isso depende do ambiente. Brasil, bom, país continental, né? Sim. Quando a gente fala de Nordeste, é um clima. Do Sul, outro clima. São Paulo, todos os climas juntos. Então, a gente depende um pouco da composição. Você indica ler a embalagem. Perfeito. Beleza. Então, rendimento para uma demão de 3 milímetros, estamos falando em 4 metros quadrados. Exatamente. Ou seja, a sobra tem 40 metros, 10 sacos. Né? Compra um a mais, dependendo do lugar que você for. O ideal sempre é você fazer o cálculo, né? Até porque tem regiões, você tem uma sala que tem algumas deformidades e não chega na altura correta. Então, por isso que a gente fala, quando usa o rastelo, você regular para que toda a área tenha o mesmo rendimento, né? Então, o ideal sempre é calcular, mas o autonivelante, em grande maioria, e aí pela experiência que a gente tem a nível Brasil, o pessoal trabalha sempre acima de 3 milímetros. 4, 5, para ter a cobertura, até mesmo se for cerâmica ou se for sobreposição, é sempre acima dessa espessura. Por quê? Abaixo de 3 milímetros, eu não faço o nivelamento, eu vou corrigir só pequenos desníveis. E o produto, ele não tem aquela... Lembra que eu falei? Que ele não vai ter a capacidade de nivelamento, ele trabalha melhor, ele tem melhor performance em alta espessura. Então, é importante também salientar isso. Trabalhar o autonivelante ali acima de 4 milímetros e abaixo disso eu consigo corrigir com a argamassa espatulada. Ah, legal. Então, ou seja, sendo o contrapiso mais grosso, o rendimento vai ser menor, sem dúvida nenhuma. Né? Então, média é isso, 3 milímetros de contrapiso, que é mais ou menos o mais comum, né? A gente vê contrapiso de 3, 4 milímetros, uma média de 4 metros. A gente atende muito, a gente vende muito autonivelante, às vezes o comentário de profissionais sérios que a gente observa, que são caras que têm uma certa relevância, uma autoridade em falar, é sempre 4, 4,5. É isso aí. A gente trabalha com uma folguinha de 4, porque é melhor sobrar um pouquinho do que no meio da obra você tem que fazer. Uma pergunta que eu já tive de um cliente nosso. Eu consigo emendar autonivelante onde eu quero chegar? Por exemplo, hoje eu fiz esse quarto, amanhã eu quero fazer o outro. Como fica essa transição de um que fez ontem para um que vai fazer hoje? Perfeito. A gente tem sim uma demanda que acontece muito em grandes obras. Você pode colocar o cordão limitador, né, que hoje é fácil dele de ser localizado, mas quando você vai ter que emendar, e vamos supor, terminou hoje o expediente e quero continuar amanhã. Então você vai fazer aquela queda, né, com uma espessura menor do que você precisa cobrir no dia seguinte. Tá? Ai, que legal. Exatamente, para que eles sobreponham um em cima do outro. Então, eu estou fazendo 5 milímetros, eu vou matar ele com 2, 3 milímetros, e no outro dia eu venho e sobreponho. Tá? Então, é bem comum acontecer isso, principalmente essa em grandes parte obras. Da sobreposição, passa o primer? Em cima da outra? Da rampa? Sim. Aí em cima da rampa sempre. Sempre que você for colar um cimento no outro, precisa fazer o uso do primer. Tá? Eu pergunto porque eu fiz esse ambiente aqui. Poxa, o cliente falou, olha, deu horário, o prédio está reclamando, vai embora. Eu vou fazer uma rampa para continuar amanhã. Nesse pedaço da rampa eu tenho que passar o primer. Perfeito, porque você vai ter que passar também no outro dia no ambiente restante. Não, então, só se você for da outra demão. Não, mas para continuar, né? Se você for continuar. Sim, no novo. Mas no velho aí eu não passo nada. Aí você vai só aquela demão, você vai subir só na rampa onde você quer fazer a emenda. Legal, detalhezinho importante para criar o sanduíche ali, vamos dizer. Né? Mas olha, o que a gente pega muito de experiência é muito comum quando a área é muito grande. Geralmente se trabalha com o autonivelante jateado, né? Que ele também pode ser composto em bombeado em máquina. Então, porque você faz um ambiente muito grande, muito rápido. Então, quando é construtoras que têm a expertise já de fazer grandes obras, eles usam todos esses sistemas porque você consegue fazer grandes obras em pouco tempo. E geralmente as emendas ficam de um ambiente para o outro. Que é comum, onde você vai pôr uma soleira, fazer um acabamento. Sim. Quando tem uma secção ali que mude, aí é tranquilo, faz um hoje, um daqui um mês, beleza. Quando dá continuidade, uma das características de um diferencial que incomoda muita gente, o vinílico, ele não precisa mais da transição na porta que o laminado precisava, né? Isso é um atrativo, né? O perfilzinho que solta, a gente conhece, faz um barulhinho e tal.
ele já é uma grande vantagem vinílica. Então, o que a Suzana orientou a gente, o Luciano comentou, é que dá para fazer a continuidade no outro dia sem evidenciar aquela emenda, né? Na verdade você vai ter ali, vai ficar evidente, você não vai conseguir 100%, pegar um produto que está seco e outro sobrepôs. Mas não fica aquela coisa grosseira. Depois o que você faz? É comum, tá? Os aplicadores quebram na lixa, a emenda, pronto, fica perfeito. Você não vê. A hora que adesivar já é. Exatamente. Mas quando é grandes obras, a maior demanda sempre é um produto bombeado, porque é um alcance muito rápido em menos tempo. Tá, legal. Então a gente teve uma obra de 500 metros quadrados que foi feita em um dia. Então, foi uma obra bem bacana. Então, mas foi com o jateado. Isso, bombeado. Vai batendo e só aplicando, os aplicadores passando o rolo fura-bolha, um rastelo muito rápido. Então, é uma demanda que os hospitais eles precisam, grandes estacionamentos, enfim. Sim, resolver no dia. E é exatamente o mesmo autonivelante. Nós estamos falando de mudança da maneira de se espalhar o produto, mas é o mesmo produto, beleza. Agora, terminamos o autonivelante e vamos para o espatulado, que seria vocês têm duas opções de massa de preparação. Os dois são bem próximos à forma de rendimento e tal, mas o que muda são as características. Então, eu tenho o PVA comum. Por que a gente lançou o PVA comum? Quando a gente lançou o Nivela Rápido, a gente teve muita dificuldade de emplacar o produto. Porque o aplicador estava acostumado com a mistura cimento e cola, né? Que ainda é o principal concorrente, acho, de todos os fabricantes de argamassa desse negócio. E aí, depois ficou mais fácil a gente emplacar isso, porque veio a norma de que você não pode fazer mistura em canteiro de obra que tenha uma construtora, né? Alguma empreiteira, Na casa da Dona Maria aceita tudo, né? Mas quando você tem um órgão atrás fiscalizando, é passível até de multa. Então a gente conseguiu deixar isso mais fácil para o aplicador quando você pega a mistura que ele sempre teve, não muda em nada a aplicação, é só um produto que ele tem que pôr água. É receita de bolo. Ele vai ter o mesmo tempo de secagem, consumo, então é muito mais prático. De espalhar. Exato. Lixar é o mesmo vício que ele já tem de obra, mas num produto industrializado. Então a nossa massa de preparação foi o pãozinho de entrada ali para convencer o cara a entrar no mundo industrializado. Então a gente fez várias ações no começo de o cara que foi lá comprar a cola para misturar no cimento, a gente dá um saco para ele testar e todos eles voltaram para comprar. Que legal. Então a massa de preparação é o PVA comum virado em obra, só que a mistura já pronta, só adiciona água, aplica até 3 demãos, assim como deve ser o PVA. Ele pode ir respeitando aí 3 milímetros, tá? Secagem dele é 24 horas, precisa lixar, então a mesma coisa que o PVA hoje tem obra. O PVA comum, tá? Aquele que a gente está falando que o pessoal usa 1 quilo de cola para 8 de cimento. Né? Então é esse água e espalha. Quando a Suzana, só para ficar claro, quando a Suzana falou que a ação inicial de marketing deles para divulgar o produto que eles já confiavam demais foi o pedreiro ia numa revenda comprar a cola para fazer a composição caseira, eles já davam o produto pronto e teve alta reciprocidade, né? Todo mundo gostou da maneira do produto. Foi uma adesão bem alta. E aí a função do PVA comum é esse. Então, o rendimento dele é 350 gramas por milímetro metro quadrado, né? Traduzindo uma forma facinho de entender, então 1 milímetro o saquinho tem 10 quilos, tá? Ele tem uma alça bem facinho aí de carregar. 1 milímetro rende 30 metros quadrados, 2 milímetros rende 15 metros quadrados e 3 milímetros rende 10. Qual é a vantagem? Imagina aquela obra lá do 7º andar que não tem elevador ainda. O cara levava o cimento, a cola, né? E aí fazia a mistura lá, o que sobrava, porque ele fazia um traço bem grande, e aí jogava no lixo, desperdício, enfim. Quando eu tenho um saquinho de 10 quilos que rende 15 metros quadrados, 2 milímetros, se eu vou fazer 30 metros quadrados, o que eu vou fazer? Vou levar 2 saquinhos. Perfeito. Na escada, facinho de carregar, eu só preciso de água, tem em toda a obra. Eu já tenho a quantidade exata, não tem desperdício, eu faço ali o PVA comum e com uma grande vantagem que o PVA comum, cada aplicador faz de um jeito, uns faz 1 para 8, 1 para 6, enfim, 1 para 10, a gente chegou até 1 para 12, né? Então, garantir qualidade quartzolite. Então, todas as equipes de aplicadores vão trabalhar com o mesmo produto, a mesma qualidade. Então é legal porque aí todas as equipes vão trabalhar com a mesma garantia, com a mesma qualidade de produto, né? Perfeito. Fica uniforme, né? Quando você tira aquela parte da argamassa virada em obra, você tem um produto com garantia e qualidade feita por todo o time, né? Então vai ter o mesmo produto, a mesma qualidade em todas as obras. Que legal.
Então, vamos falar, acho que com relação à parte de cimentícia, acabamos, Falta né? o Prepara Pro. O Prepara Pro, ele é um Prepara pouquinho Pro. importante, né? Nosso Prepara Pro, que é a argamassa estrela da nossa linha também de espatulados, que é de secagem rápida. Seca em 2 horas, né? Ela tem alta resistência, então ela seca mais rápido, com isso atinge maior resistência em menos tempo. Aquelas obras que eu te falei do hospital, banco. Já viu o banco fechar para fazer obra? O pessoal tá lá na fila e eles continuam fazendo, cheiro de tinta, né? Aquela coisa maluca. Obra de shopping, precisa Troca ser o feita à pneu com o noite. carro andando, né? Obra de shopping que é feita à noite, no outro dia já está aberto. Então, esse tipo de obra, manutenção de academia. UTIs que não tem ventilação, bem lembrado, importantíssimo. Por quê? Não tem ventilação, como é que seca? Então, esse produto ele tem um poder de secagem ultra rápido, né? Uma cura química muito boa. Por isso ele é utilizado, a gente orienta a utilizar ele fracionado, né? Para não, se você deixar ele parado ali muito tempo, ele empedra dentro do balde. Então a gente usa fracionado para ter melhor aproveitamento, zero desperdício. Então, fazer porções menores, né? Isso, 2 porções de produto, uma de água, tá? O saco também são 10 quilos. 2 de produto para uma de água é regra? É regra. Não varia. Fracionado. Tá? E aí quando você faz o produto espatulado, né, ele pode ir até 5 milímetros, diferente da massa de preparação, que vai até 3. Então ele vai até 5 milímetros, né, ele pode ser espatulado aí em várias demãos, até demãos para chegar a 5 milímetros. É um produto seca em 2 horas, né, então se for uma obra pequena, você consegue finalizar no mesmo dia, tá, por ter essa alta resistência e colagem do vinílico. Então, assim como o PVA precisa ser lixado, então tem que fazer a quebra, né? Principalmente na parte do espatulamento, né? Aquelas costelinhas que os aplicadores chamam, precisa quebrar na lixa, tá? Um produto bem mais encorpado do que a massa de preparação, denso, né? Que é mais líquida, né? Já o Prepara Pro ele é mais encorpado, então ele permite que você faça um acabamento melhor, né? É um produto que pode ser instalado em cima da cerâmica e do porcelanato sem o uso do Primer Flex. Que legal. Então, se for usar o Prepara Pro, não precisa do... Exatamente, por ele ter um alto poder de aderência. E também não faz sentido você esperar de 4 a 6 horas secar o primer para um produto seca em 2. A cada 15, 20 minutos você consegue fazer demão já. Que legal. Você pode lixar ele com 45, 60 minutos, já consegue lixar. Então o Prepara Pro, você falou 2 porções de um. Quando a Suzana fala 2 porções de um, seria o recipiente que você usa 2 do produto, você usa o mesmo recipiente 1 de água. Perfeito. É mais ou menos essa a ideia. Exatamente. E dando uma resumida geral, autonivelante a gente consegue atingir até 10 milímetros, você pode fazer em 3 demãos, 5 demãos, Perfeito. Como for o total de 10 milímetros. A massa de preparação a gente consegue atingir 3 milímetros total. Prepara Pro 5 milímetros total. Exatamente. É isso. E permite fazer estucamento. Então, sabe quando você vai numa obra que tinha cerâmica e algumas quebraram, que elas estão ocas? Aí você pode também fazer o tamponamento ali daquela cerâmica. Se você pegar um pedacinho da cerâmica craquelado, você pode tirar e preencher com o Prepara Pro. Com o Prepara Pro. Autonivelante pode? Não. O ideal é preparar com também não. O ideal é você preparar com Prepara Pro. Às vezes a pessoa quer fazer os rejuntes para ficar tudo lisinho, ele pega o Prepara Pro e ele vai estucando todos os rejuntes. Legal. E fica aqueles quadradinhos só fica um efeito muito bom, tá? De autonivelante perfeitamente. Porque você não vai filmar, você vai mapear todos os rejuntes e depois ir espatulando. Exato. Aí depois você em cima põe a massa de preparação ou Prepara Pro mesmo. Ou Prepara Pro. Ou ele mesmo faz uma demão só preenchendo e outra demão em cima. Se tiver buraco que arrancou cerâmica. E faz total sentido, porque se você fizer reto, vai ter uma cura diferente. Exato. E a produtividade é muito melhor nesse caso. Putz, legal. Porque quando legal o rejunte é grande, isso. você não consegue espatular a ferramenta, fica engasgando, né? Então é bem comum isso que o Luciano falou, bem lembrado. Porque os aplicadores fazem muito isso. Que legal, boa. Então acho que de cimentício zeramos. Zeramos. Só um detalhe importante, quando eu uso o Prepara Pro em cima do RU, preciso usar o Primer Flex, tá? Porque aí eu estou falando do produto epóxi com o produto cimentício. Aí eu preciso fazer ancoragem química. Então essa regra de não usar o Flex é só em cima do porcelanato e da cerâmica. Tá? Então, legal. Isso, aí é pra isso que eu faço essa utilização. Porcelanato e cerâmica, desde que não seja térreo. Desde que não seja térreo. Perfeito, bem lembrado. Se for térreo, você vai ter que usar o RU. E se usar o RU, tem que usar o primer antes do cimentício. Já tá craque no RU. Você vê, já pegar, mandar um currículo lá. Não, mas o RU, a gente,
a gente está sendo repetitivo, mas o RU, ele evita um monte de problema. Um monte de problema, um monte. Não, pelo que vocês falaram, assim, eu vou ser muito sincero, se o problema não é, que é lógico que o problema financeiro sempre existe, mas se o problema não é, põe o RU, você já está cobertaço, né? Você já está show de Lembra da bola. regrinha da correção e da prevenção, que eu falei. Então, o custo de prevenir é muito mais barato do que Sim, é melhor gastar 5 do que pôr em risco 100. Se você tiver que trocar um piso, é mais que 100, porque você vai ter que comprar todo o piso de novo, que já seria 100%, Perfeito. pagar outra demão de piso, outra preparação, outra mão de obra, outra mão de obra do instalador, outra cola. É isso aí. Normalmente, se você tiver que remover, você vai danificar rodapé, você vai gastar no rodapé. Perfeito. Rodapé não dá para tirar e pôr. Sem danificar, Não, muito não tem difícil. Legal. E eu, por último, que eu esqueci de falar, o rendimento do Prepara-Pro é igual ao da nossa preparação, 350 gramas por milímetro metro quadrado, né? Então, segue a mesma regrinha aí de 1 milímetro, saco de 10 quilos vai render 30 metros quadrados, 2 milímetros vai render 15, 3 milímetros 10, e aí só fazer a continha conforme for subindo a altura, tá? Então, o que diferencia um do outro, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem, quando eu uso autonivelante, quando eu uso massa espatulada? Então, se a obra tem um apelo rápido e não tem uma espessura alta, eu consigo usar o Prepara-Pro até 5 milímetros, certo? Se eu tenho uma obra... ganhar tempo. Para ganhar tempo. Tá. Se eu tenho uma cerâmica, eu quero economizar no uso do primer, eu vou usar o Prepara-Pro. Se eu tenho uma área que eu posso esperar 24 horas para secar, e é pequenos desníveis, não é aquela coisa, né, que você precisa fazer uma alta espessura, eu uso a massa de preparação, mas precisa aí das 24 horas para secar. E o autonivelante, né, eu posso tanto fazer um contrapiso sobrepondo ele, ou também eu posso já usar ele em cima da cerâmica, ou posso usar ele em umas 5 milímetros, quando eu preciso subir a espessura, e aí eu tenho um tempo aí rápido de 12 horas, né, não preciso lixar, então é uma obra limpa, rápida, prática, pensando aí na pessoa, você evita o custo de ir todo dia na obra, combustível, almoço, deslocar o pessoal, né? Se é uma obra que tem, sei lá, uma casa, num sistema convencional, você faria 3, 4 dias para fazer, né? Às vezes a casa está habitada, né? A pessoa está mesmo. por cômodo, é aquela dificuldade. Perfeito. Então, nesse tipo de ambiente, o nosso autonivelante, suspeita falar, ele funciona muito bem. Ah, que legal. Então já demos mais ou menos um resumão entre os produtos. Falta a gente falar também de uma coisa que tem uma extrema importância, né? Que é a parte do adesivo, que é a parte que vai dar a colagem, que vai segurar o seu piso aí onde está, né? Perfeito. Mais ou menos isso. Falando de adesivo, nós temos 2, tá? Tem algumas diferenças, mas é mais comum com o que o mercado procura, né? Então, os adesivos para piso vinílico são base água, acrílica, né? O nosso adesivo para pisos vinílicos é utilizado em áreas comerciais, residenciais, né? Que é o que o mercado já tem, consumo de 300 gramas por metro quadrado. Tem um tempo de taque bem bacana, né? Que é a partir de 15 minutos, os aplicadores gostam bastante. E aí, devido à demanda que o mercado tem, a gente lançou o adesivo Ultra, né? O Ultra é um produto para áreas molháveis e áreas com incidência solar. Suzana, o que é áreas molháveis? Existe uma diferença, área molhada e molháveis. Molhada, o lado de dentro do box do banheiro. Água com queda constante no mesmo lugar. E áreas molháveis, o lado de fora do box do banheiro. Nosso produto é para áreas molháveis, até porque o vinílico mesmo, né, a gente não vai lavar e a gente não tem essa especificação de águas de áreas molhadas, né? Então, uma cozinha, varanda, área de festa, salão de festa, né? Que é bacana. Sim. Hospitais, precisa higienizar cada saída de um paciente. Esse produto é excelente, com o diferencial de poder instalar o vinílico na parede, né? Então, para manta, para vinílico fazer painéis, ele funciona muito bem. E na incidência solar, quando eu tenho, por exemplo, uma varanda que tem aquela área gourmet, engraçada, né? A área gourmet, o que acontece? Quando a incidência solar ela bate, o sol vira uma estufa. E o piso, né, ele, por ter borracha e até base vinílica, o que acontece? Ele incha, dilata, certo? Ao final do dia, ele retrai. Então, ele tem a retração e dilatação que é normal da régua, né? Acontece. Uma característica dele, né? Isso. E aí, esse nosso adesivo Ultra, ele segura a retração, dilatação do piso por ter uma maior carga de resina. Então, é um produto fantástico para esse tipo de demanda, a gente usa bem, ganhou o coração aí. Uma curiosidade, esse produto a gente desenvolveu no sul do país, porque lá a gente tem todas as estações no mesmo dia, né? Também então, chove, faz frio, faz um calor intenso, então
foi desenvolvido lá justamente para atender esse mercado e ganhou o coração. A gente tem todos os laudos homologados, lado de bombeiro, então para a parte de hotéis, shoppings, hospitalar, ele vai muito bem. E as academias também. Isso, nós estamos falando do adesivo Pro, né? Do Ultra. Ele é condicionado como? Tem 1 galão e 18? Todos não, né? Que são só 2. Ambos são 4 quilos e 18 quilos. 4 e 18. Consumo de 300 gramas por metro quadrado. Então tem a variação de 250 a 300 gramas. Importante, gente, o rendimento, a gente fala quando a gente usa a nossa indicação, que espátula, né? Espátula A4. Então, esse rendimento é feito por isso, porque tem muito aplicador que é engenheiro, né? Ele faz a ferramenta. Tem bons que não são. Ele é Rodrigo Hilbert, o cara faz a ferramenta e faz a obra. Então, a gente, existe norma, né? Então, até mesmo para quartzolite conseguir garantir o rendimento e falar que você tem a garantia do nosso produto, a gente indica sempre usar o recomendado e nesse caso é a A4, a espátula A4 de aplicação para adesivo, tá? Traduzindo mais ou menos o que a Suzana está comentando, duas coisas que às vezes para nós fica fácil, mas para o consumidor, às vezes para o consumidor final fica um pouco difícil. Ela comentou tempo de taque. O que é o tempo de taque? É o tempo que a cola está pronta para que você faça a oclusão, para que você tampe ela com o produto, no caso o vinílico, né? Uma prática normalmente de mercado, pôs o dedo na cola, não sujou o seu dedo, está no momento da fusão, está no momento da colagem. Na verdade, o tempo de taque, aí falando uma parte mais técnica, como eu disse, o produto é base água. Então, é o tempo que quando eu projeto ele, né, eu coloco ele no chão, é o tempo que a água evapora e fica só resina. Se eu faço o fechamento, que aí, quando eu falo fechamento, eu revisto, coloco o vinílico, o que vai acontecer ali? A água vai evaporar e ela vai parar onde? No vinílico. E aí, lembra que eu falei para vocês que a cola é base água? Quando ela tem contato com a água, ela reemulsiona, perde o taque. Vai ficar molhada para sempre. Isso também é campeão de assistência técnica. Então, eu vou trazer umidade ali para aquele negócio. Eu falei da base cimentícia quando não seca traz umidade e o adesivo também, porque quando for evaporar a água ela está presa e aí vai ficar ali. Então o tempo de taque é essa percepção do aplicador, né? Então quando você coloca o dedo ele traz pequena sujidade. Aquela brincadeira da escola, lembra que a gente colocava a colinha PVA na mão e ficava até colar? É aquilo, quando ela está pegajosa, tem um pouquinho de sujidade, mas ela tá pegajosa, ela muda até de cor. Quando você passa no chão, ela é bem esbranquiçada. Sim. Ela vai ficando creme, porque vai ficando só a resina. A água evaporou. E aí sim. E temos 2 problemas. Colar com ela molhada, eu trago umidade. Você falar. E se eu perco o tempo de taque, eu perco a colagem. Também pode ser um problema de desplacamento. E aí o detalhe X, que aí é a nossa estrela da instalação do vinílico quando eu trato de cola, é o rolinho compressor, né? Eu preciso amassar os cordões, porque senão, se eu não transferir para a régua, eu não vou ter uma colagem. Então, pensa que, diferente de uma cerâmica, eu faço dupla camada. Eu passo argamassa na base e eu passo argamassa no piso e colo. Né? Quando eu falo de vinílico, eu passo só na base, exceto quando eu vou colar na parede. Aí na parede eu preciso fazer o duplo contato, né? Para que ele fique ali preso instantaneamente. Mas quando eu falo de base, eu passo apenas na base. Então eu preciso transferir aquele adesivo que está lá para a régua, e eu faço isso passando um rolinho. E o campeão de assistência técnica, que é um deles, a gente levanta a régua e você vê todos os macarrãozinhos certinho, porque ele não passou o rolo compressor e não amassou. Ou usou uma espátula fora da especificação que deixou o macarrão grande. Né? Ou não amassa as junções do piso. E aí levanta a famosa igrejinha. Então, assim, o que ela está falando, eu falei do taque, ela deixou formidável a explicação, que é aquela sujidade, contar com a cola, está no momento, né? Você precisa saber o taque. A espátula, que ela falou que a especificação é se usar a espátula 4, o que a espátula 4 vai acabar regularizando? O quanto de cola você vai deixar no contrapiso. Porque você imagina, como se fosse uma base reta, a espátula 4 ela faz os dentes na pontinha da espátula. Então quando você espatula a cola que você vai correndo, o que vai sobrar? Justamente o que você tem nesses dentes. Perfeito. A quantidade, o desenho técnico da A4 deixa exatamente a quantidade necessária da cola. Então, por exemplo, se você passar com um pedaço de piso,
você vai tirar toda a cola. Se você passar com um dente muito grande, você deixa o espaguete, que são as linhas, né, que ficam da cola, muito alta. Então você vai perder totalmente a especificação. Por isso foi desenvolvido uma espátula A4. Com relação ao time de cola, o tempo de colagem, eu vou falar tudo que ela falou de uma forma talvez mais fácil do consumidor e da nossa audiência entender. Se você tem que achar o momento certo, nem antes, nem depois. Pois antes a cola está úmida, ela não vai conseguir evaporar o líquido que tem nela para ela atingir o ponto de colagem necessário. Você ocultou antes de evaporar, como se ela vai criar, a água não sai de lá, ela fica sempre umidificada, né? Ela fica sempre úmida, né? Você não vai ter a colagem. Isso se você pôr antes. Se você pôr depois, já saiu tanta água dela que ela endureceu. Perdeu a colagem. Perdeu o tempo de colagem, perdeu a colagem. Esse macarrãozinho, essas linhas que a espátula A4 vai deixar, elas ficam duras porque passou do tempo. Então, quando você fazer a aplicação do piso vinílico, mesmo que você venha com o rolo compressor, você não consegue mais amassar como você amassaria no momento de taque correto. Perfeito. Então, é comum, às vezes até em grandes obras a gente observa isso, por exemplo, em hospitais, em escolas, em faculdades. Quando você procura o ângulo de visão que dá um ângulo de 90 graus com alguma luz, que dá um ângulo oblíquo, você vê certinho os macarrões embaixo. É meio que comum ver isso. E falando de hospital, uma particularidade é, geralmente, e aí todos os aplicadores que fazem, passa-se o rolinho, né, de pintura. Porque aí você já deixa ele sem aquelas marcações. Sim. A manta é muito fina, então ela depois que acomodar, na hora você não enxerga, mas quando o piso acomoda, fica todo marcado, né? Mapeado. Até depois de um tempinho de uso, que vai se amassando ele por tráfego, alguma coisa assim. E por que é importante falar isso? Porque isso também vai ajudar o aplicador a saber qual que é o pano que ele pode espalhar do adesivo. Sim. Né? Sim. Não adianta fazer todo e não dar tempo de colar, né? Perfeito, então ótimo é importante ponto. ele saber medir. Outra coisa que tem na nossa embalagem, tempo aberto de 30 a 45 minutos. 30 minutos a partir do momento que eu começo a aplicar, não é depois que dá o taque. Sim. E 45 em caso de extrema temperatura, do frio, né? No caso frio. Nos dias quentes a gente tem 10 minutos já deu tempo de taque. Então os aplicadores gostam por ser rápido, mas tem que saber trabalhar com o produto para poder identificar esse tempo. Então o tempo em aberto é a partir do momento que eu começo a aplicar. Não é depois, deu taque, agora sim, conta comigo. Não é isso. Não, a partir do momento da aplicação do produto. Perfeito. Né? Na hora que começa a espalhar, que você joga no chão e começa a espalhar, já está contando. O que a gente está falando nesse momento. Por exemplo, como você tem um tempo correto para a oclusão, para você poder pôr a cola, a régua do piso, se você espalha a cola num ambiente muito grande, dificilmente você vai achar o ponto correto, que ele vai estar na secagem aqui, e quando você começar a fazer a oclusão, quando você chegar lá vai estar no mesmo momento que você pôs aqui. Sim. Não é legal. Então, isso entra o expertise do montador, né? Experiência que o cara tem de várias obras, de saber a área. Existe uma relação, poxa, hoje está calor, ela vai catalisar rapidinho, eu vou espalhar menos. Hoje está frio, posso abusar um pouquinho mais, que ela demora mais. Então, sempre se preocupar. Eu já vi casos que a gente foi descobrindo... a gente pergunta às vezes para o consumidor, para o cliente final, eu já fiz várias vistorias técnicas no meu passado profissional, e às vezes você chega, o começo da obra está lindo, você vai caminhando na obra, você vai vendo a cola fora do momento, você vai vendo os macarrões lá, ou vai vendo a cola ainda úmida, apesar de vários dias de instalação. E a gente faz o questionamento às vezes para o consumidor final, por onde ele começou? Ele começou por aqui, que é onde está legal. Por onde ele terminou? Ali é onde está ruim. Vou te dar um exemplo clássico. Tem uma loja de departamentos de esporte que ela tem uma pista de corrida no meio dela. Sim. Olha aquela pista em todas que você vai. Não é. Quando você olha a luz, você fala, legal, quem passou por aqui? Então, assim, é um cuidado, né? No hospital tem muita iluminação. Nos quartos não, tem uma iluminação menor. Mas hall de hospital, então eu já fui fazer algumas especificações de obras que o apelo estético do vinílico conta muito. E aí eu já cheguei lá, não quero esse produto, ficou horrível, olha isso. Esse piso vinílico não é o piso, é o que está embaixo, mais uma vez. E aí isso, todo o sistema, até mesmo o adesivo, pode comprometer o resultado final.
Sim. É importante isso. Eu sei que as ferramentais, acaba o aplicador e fala, não, mas é caro, mas é um investimento, é ter o trabalho com qualidade e a certeza de não ter retrabalho em obra. Né? Então, o rolinho compressor, é pesado, mas voltar naquela obra 10 vezes, perder uma grana em ver refazendo tudo, Sim. vai ser mais pesado ainda. Sim, então, vale fora super a pena. Você vai perder indicação, você vai ter um cliente descontente, isso é complicado. Então, ou seja... Porque é fácil achar isso na assistência técnica. Deu assistência técnica. Levantamos Sim. a régua. Como nós jogamos improcedente ou procedente? Não, tá amassadinho, não tá úmido. Não, aconteceu alguma coisa, procedente. Não, tem um macarrão lá, tá úmido, improcedente. Então, tá duro. Em 95% dos casos... É alguma questão que não tem relação com a qualidade. Eu vou dar um exemplo de uma assistência técnica que eu presenciei. A gente tinha um cliente perfeito na instalação e ele fez uma academia e aí atrasou a obra, a academia ia inaugurar no dia seguinte. Então ele terminou a obra hoje, à tarde, aí ele foi embora e inaugurava no outro dia. A equipe de limpeza chegou e fez o quê? Água, lavou tudo. Não. Tinha acabado de colar o vinílico. Enorme academia, inclusive em outro estado. O cliente de São Paulo fez uma obra distante e, infelizmente, não é culpa, vamos dizer, nem do cliente e nem do nosso produto, né? Então, o que aconteceu ali? A gente até ajudou o cliente nessa obra, porque ele estava extremamente correta a instalação, ele pediu uma força para não deixar o cliente no prejuízo, né? Mas e foi um erro lá do pessoal da limpeza que não sabia. Mas o que estava ali predominante quando o Luciano falou de levantar régua? Estava encharcada, mas os dentinhos todos amassados, a argamassa extremamente aderida, a base perfeita. O que você precisou fazer? Retirar, lixar para tirar, porque ela vira, né, remoçora fica aquela gosma, tipo um chiclete. Então tirar aquilo ali, aspergir com areia, remover e fazer uma nova aplicação. Mas a base, o alto nível, estava tudo perfeito. Não tinha nenhuma... Estava assim, perfeitamente instalado. Então o aplicador não perde por fazer o certo. Né? E fora que tem a argumentação, ele fez correto. Sim. Né? Agora imagina se ele tivesse instalado alguma coisa errada. Ele ia ter que arcar por um erro dele, ele teria que arcar por todo o desplacamento. É o que a gente fala, né? Procura informação. Às vezes a gente vê muita gente, puxa, reclamando, mas o prejuízo veio para mim, mas você buscou o prejuízo, você não buscou informação. A Quartzolite tem um sistema de orientação, de tira-dúvida, de acompanhamento, de pós-obra. Eu já utilizei particularmente, é fantástico, eles realmente dão assessoria, vão atrás do problema, orientam o revendedor. Então, assim, não fez da forma correta, de certa forma o culpado é quem fez errado. Porque muitas vezes, tu fica vendo um vídeo que não tem nada a ver, procura uma informação, às vezes é uma profissão, o mercado é carente, porque está numa ascensão absurda, né, de instalação de piso vinílico. Sim, a gente está com a carência de mão de obra. E é bacana você falar dos serviços, eu ia comentar disso. A gente tem vários braços aí para nos ajudar, né? Tem time de especificação da própria Quartzolite, a gente tem os nossos times de treinamento, a gente faz treinamento online, treinamento presencial, a gente faz startup de obra. Se você comprou e não está seguro em usar, a gente disponibiliza um engenheiro para ir lá acompanhar você, ensinar para te dar segurança. Especificar. Né? A gente tem o 0800 à disposição, que você pode ligar, está com dúvida. Tem no nosso site da Quartzolite, lá tem a parte, falando da minha linha, né, que é nossa linha de pisos. Lá tem pisos, tem todos os itens, com os boletins técnicos, os laudos, tudo está lá à disposição para vocês. Então é importante, a gente treina, se viu e quer treinar, como que eu faço? Entra em contato 0800, a gente treina os times, então a gente tem esse legado de deixar a informação o mais claro possível. É extremamente importante isso, acho que faz total diferença, né? Total especificar, quantificar, ensinar o cliente a trabalhar, esse respaldo é legal. E aplicadores, se eu puder deixar uma dica, tá falando disso, não seja conivente com o erro. Não, o cara não quer impermeabilizar. Ele falou que não vai pagar mais caro. Não aceite fazer esse serviço. Não faça obra. Porque mesmo que ele assine um termo, quando chegar lá na frente do tribunal, o juiz vai olhar para você, mas quem que é o profissional? Você não deveria ter instalado. Você não né? deveria Provavelmente ter feito é o que errado. ele vai escutar. Isso, eu já presenciei. Então, assim, não dê margem para que isso aconteça. Se recuse. Um bom instalador, ele nunca fica sem serviço. E você não vai perder por fazer o certo. Né? Ou ter os argumentos, né, necessários, que é o que a gente faz, até mesmo uma amostra em obra. Se eu precisar, eu faço uma amostra para ensinar e mostrar para o cliente que é necessário fazer a parte correta. Então a gente fica à disposição para isso também. Que legal. E pode utilizar o canal da Ligue Piso, do Ligcast também.
a gente tenta intervir, a gente tem toda a linha de produtos que a gente falou hoje, a grande maioria pronta entrega, às vezes falta por alguns dias, entram pedidos grandes que às vezes zeram o nosso estoque, mas é muito raro. A dinâmica de reposição também, junto com a parceria deles, eles sempre nos auxiliam. Ó, tem uma obra grande, X quantidade de saco, agiliza aí para mim. Normalmente é muito rápido, então a gente só tem a agradecer. Eu acho que com relação a hoje, tentamos atingir o objetivo, né, que seria falar com relação à parte de tudo que está embaixo do vinílico, né, preparação, contrapiso, primer, os tipos de piso, os tipos de utilidade, time de cola. Eu acho que foi bem abrangente. Vocês acham que tem mais alguma coisa? Posso só dar um último recadinho? Aonde eu não instalo vinílico? Pedras naturais. Ah, isso é uma questão que eu acho que eu deixei passar. Quando eu vou fazer reforma, né, aquelas obras de retrofit, então, vou falar rapidamente, então, as madeiras, né, a gente precisa fazer remoção, tem cola PU, madeira respira, absorve água, traz umidade, até mesmo no laminado, você vê que se tem madeira, o pessoal acaba fazendo em cima do taco ali, o laminado às vezes até mofa, né, fica aquele cheiro, então não é recomendável, tem que fazer remoção. Paviflex por conta da cola preta, né? As mantas antigas que a gente conversou uma vez no bate-papo, você falou que também já pegou, né? Já. Cola preta embaixo de manta. Já. A cola preta ela é betume. Cola betume ela acaba contaminando o sistema por ter acrílico, então não se conversa, tem que remover. E as pedras, né? Pedras, a ardósia ela delamina, né? Então... ela é camadas. Seria a ardósia, seria o granito. Seria todas as pedras naturais. É natural, tem que... legal. Basicamente, ardósia, granito, né, mármore. Mármore também, que é natural. Eu acho que outro seria... detalhe, cimento queimado. Os cimentos queimados antigos, às vezes, eles eram só aspergidos e queimado, literalmente. Não tinha uma preparação. A quartzolite tem na linha de pisos, a gente tem cimento queimado, mas ele funciona como um revestimento. Então, tem que ter uma base bem firme embaixo. Então, quando você tem cimento queimado, também, porque ali tem muita cera, então tem que remover toda aquela parte da resina. Às vezes é um contrapiso que já está há muitos anos, ele está já comprometido. Aquele famoso contrapiso podre, né, que a gente fala em obra, que ele já está desfarelando. Então, nesses casos também não aconselho a se remover, tem que instalar, tem que remover tudo. Então, eu acho que a gente tentou atingir todos os cenários possíveis, né, que o consumidor ou até o próprio prestador de serviço tem. Se tem alguma situação que a gente não previu, não toque. Deixa aí nos comentários do vídeo. Quem sabe a gente faz outro bate-papo, né? Sim, não. Faltou alguma coisa da quartzolite que não foi esclarecida? Olha, eu preciso de um pouco mais de informação disso. Vamos tentar te responder rapidamente, às vezes gravar um vídeo, principalmente com a agenda dessas feras aqui. Não é tão rápida. Então a gente grava um vídeo, responde na hora, tenta correr atrás de informação para vocês, tá bom? É só mandar pra gente contato. Eu só tenho a agradecer, foi mais uma vez delicioso falar com vocês, falar de produto bom, que não precisa divulgar, a gente já sabe que já tem autoridade, o nosso consumidor já conhece, produtos de qualidade, visando qualidade, preço não é tudo, Suzana deixou claro em mais de uma situação, é 5%, podendo chegar a 100% ou até mais. Então procura a gente, nosso estoque é grande, vai para cima, tem consulta de grandes volumes, entre em contato com a nossa equipe, tem tudo dentro do nosso site, tem tudo dentro do cast aqui também, vai ter todas as informações, tá bom? Suzana, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer. Deu um show aqui pra gente. Luciano, obrigado. Show de bola também, acho que só tenho a agradecer, valeu muito. A gente agradece a oportunidade, acho que foi bem bacana. Legal. A gente fica à disposição de vocês também são muito feras. Quem quiser treinamento, pode entrar em contato com vocês. A gente vamos fazer equipes através de vocês, acho que vai ser bem bacana ver isso na prática, né? Tudo isso que a gente falou. E a gente só quer agradecer, porque a gente cresce cada dia mais e mais, porque os clientes gostam e compram a nossa ideia, né? Então, a gente fica feliz por isso, por sempre propagar a qualidade. Você falou uma coisa muito importante. Preço não é tudo. E o cliente que vem por preço, ele vai embora pelo mesmo motivo. Então, tenha sempre em mente como cartão de visita do seu trabalho a qualidade. E nisso a gente pode ajudar vocês. Legal. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.